Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então hoje é a nossa quarta aula. Eu vou trazer para vocês 3 capítulos, mas não se desesperem. 2 deles são bem curtinhos, né? Tem um que é um pouco mais extenso. Então vamos começar logo para a gente ver qual é que é da parada. Bom, começamos então com respiração humana, tá? A gente vai ver então que a respiração humana o sistema respiratório é o responsável por colocar dentro do nosso corpo aquele gás que é extremamente necessário, que é o oxigênio, necessário para todas as células do nosso corpo, e também é responsável por eliminar aquele gás que nós mesmos produzimos, né, que é o gás carbônico, e que é tóxico para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Começando com a anatomia do sistema respiratório, acredito que vocês também já tenham isso bastante fresco na cabeça de vocês, não é algo que tem coisa muito nova, né? Pelo menos a anatomia, não. Então, o que é dividida a nossa anatomia do sistema respiratório? Ela é dividida em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. As superiores são as iniciais, né? Por onde o ar vai entrar. Então, nós temos as fossas nasais, que começam pela narina, né, que é o buraquinho do nariz. Seguidamente, nós temos a faringe e a laringe. E aí nós temos as vias aéreas inferiores, né, coloquei superiores aqui, inferiores, tá? As inferiores traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Lembrando que os bronquíolos e os alvéolos é que vão formar o pulmão. Toda vez que a gente fala da anatomia, a gente não diz, o pulmão o pulmão é um conjunto de coisas, certo? Que nós temos 2, né? Um para a direita e para a esquerda, e que vão formar também o sistema respiratório, mas ele é formado por pequenas partes. E é por isso que a gente trata dessa forma. Bom, lembrando que, de muito, muito importante da anatomia, alvéolos, que é por onde vai acontecer essa troca gasosa, a entrada do gás do gás oxigênio e a saída do gás carbônico, certo? E essa região dos alvéolos, ela é extremamente vascularizada, porque esses gases eles vão ser transportados através do sangue, certo? Então, beleza. Outra coisa que é bastante importante, uma forma de defesa do nosso corpo, prevenção, na verdade, é que os pulmões eles têm 2 camadinhas chamadas de pleuras, tá? Elas vão ser revestidas pelas pleuras para fazer uma maior proteção desses órgãos, tá certo? Então, o caminho do ar, ele vai entrar pelas narinas, que são as aberturas dos nariz, vão caminhar pelas fossas nasais, e aí o que é importante? Nas fossas nasais, eles vão receber o ar, ele vai passar por uma parede de muco, e esse muco e os cílios presentes dentro das nossas fossas nasais é que vão filtrar, umedecer e aquecer esse ar. Porque o ar que está aqui fora ele tem uma temperatura, e dentro do nosso corpo, a nossa temperatura é mais ou menos 36,5, 37 graus. Então, se entrasse o ar do jeito que está aqui fora, a gente seria ruim, pelo fato de não estar filtrado, então poderia entrar partículas de poeira, micro-organismos, e também poderia causar uma questão da temperatura mesmo, né? E o umidificar é porque quando o ar é seco demais, ele pode, inclusive, com atrito, estourar esses pequenos vasinhos que são os capilares que fazem a irrigação, tá? Das regiões. E aí depois ele vai passar pela faringe, que é a região onde eu tenho o que é comum no sistema digestivo e no sistema respiratório. E aí a laringe. Na laringe eu tenho 2 coisas muito importantes. Eu tenho as cordas vocais e a epiglote. Porque na laringe eu tenho a entrada da glote, né, que é a passagem para o sistema digestivo. Então, a glote ela tem que ser fechada para não ocorrer de entrar comida no sistema respiratório, de entrar ar no sistema digestivo. Depois vem a traqueia, os brônquios, a traqueia vai se dividir em brônquios e os brônquios vão se dividir como se fossem árvores, tá? Até se chama de árvores respiratórias, os bronquíolos, porque são várias ramificações desses brônquios, né, formando os bronquíolos, e aí nos brônquios, nas extremidades dos bronquíolos, eu vou ter uns sacos, que vão ser os alvéolos, que é onde vai acontecer a hematose, que é essa troca gasosa, tá? Bom, o que é importante a gente lembrar? Quando a gente respira pela boca, não acontecem aquelas 3 coisas com ar: umidificação, aquecimento e filtração. Então, se a gente respira pela boca, o problema de se respirar pela boca é que a gente está colocando o ar dentro do corpo como se fosse esse aqui daqui de fora. E isso não é interessante para o nosso corpo, principalmente, na verdade tudo não é importante, mas principalmente pela questão da filtração, né?
a gente coloca poeira e micro-organismos para dentro do sistema respiratório. Aí, a questão da glote. A glote, então, é uma abertura na laringe e ela precisa estar fechada quando a gente engole um alimento. Então, tem esse controle de abertura e fechamento da glote, abertura para o ar passar normalmente, fechamento para não acontecer de entrar a comida. Então, a glote ela é fechada pela epiglote, certo? E aí que faz esse controle para nada estar no lugar errado. E aí, o que acontece? Quando a gente acaba engolindo alguma coisa, tá engolindo e esse alimento vai parar no sistema respiratório. É o nosso sistema de defesa, é a tosse. Então, a gente tosse quando alguma coisa errada, algum corpo estranho, seja um micro-organismo, ou até mesmo uma irritação, um alimento, entra no sistema respiratório, mas nas vias inferiores, tá? Então, a tosse é uma resposta das vias aéreas inferiores. E o espirro é uma irritação, é um corpo estranho que entrou e está nas vias aéreas superiores, aqui nas fossas nasais, né, na laringe ou na faringe. Então, a gente espirra tentando expelir isso daí, certo? Bom, aí quando a gente fala dos fumantes, a gente fala que o pulmão do fumante, ele é preto. Mas se a gente pegar uma pessoa com muita idade, o pulmão dela também vai estar escurecido. O que acontece? Com o passar do tempo, as células vão morrendo e tal, e aí isso vai como se fosse necrosando, né? Digamos assim, vai danificando as células do pulmão. Só que quem faz uso de cigarro, seja por longo tempo, principalmente por longo tempo, claro, né? Faz muito uso por um tempo longo, essa questão da aparência do pulmão, ela vai ser muito deteriorada muito rapidamente. Tá? Então, é essa questão. Não é que uma pessoa que nunca fumou ou nunca entrou em contato com fumaça de cigarro não vai ter o pulmão preto. Se a pessoa morre, você abre lá o corpo dela, você vê que o pulmão dela também está escurecido. Isso é um fato natural que acontece. Só que quem faz uso de cigarro, isso é antecipado, certo? E aí a gente falou de hematose, que é essa troca gasosa. Então, o que acontece? Bom, então vamos lá. A gente inspirou, o ar entrou. E foi lá, entrou fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Chegou nos alvéolos, que são esses saquinhos que estão aqui, estão vendo? E estão vendo que nesses saquinhos a gente tem várias ramificações dos vasos sanguíneos, que são os capilares. Tem, né, chegando até eles aí, capilares provenientes de veias e de artérias e saindo de veias. E aí, o que acontece? O ar que entra no nosso corpo, ele é rico em oxigênio. Esse oxigênio vai passar para a corrente sanguínea, estão vendo aqui, ó? Vai passar para a corrente sanguínea através de difusão simples, tá? E aí, o gás carbônico que está aqui no sangue, que veio lá do resto do corpo, foi produzido pelo nosso corpo, vai passar também para dentro dos alvéolos por difusão simples. Tá? Então, hematose nada mais é do que essa troca gasosa. E o que acontece? Quando a gente tem uma deficiência dessa troca gasosa, seja em uma estrutura, ou enfim, por alguma substância, no caso do cigarro, que vai prejudicar os alvéolos e tal, a gente pode ter um enfisema pulmonar. O que é isso? Um enfisema pulmonar é uma incapacidade de pegar esses gases, o oxigênio, e eliminar o gás carbônico. E com isso a pessoa pode ter uma asfixia. Quando uma pessoa está nadando e ela se afoga, o que acontece? É um descontrole dessa água que entrou lá no sistema respiratório, e quando a água entra aqui no sistema respiratório, ela impede que o ar seja trocado. E aí por isso que a pessoa morre asfixiada, na verdade, quando ela morre afogada, certo? Bom, e aí quando a gente fala de respiração, respiração, o que a gente chama de respiração, na verdade, é a ventilação pulmonar, que é a entrada e saída do ar, certo? Quando a gente fala de respiração dos seres vivos, a gente está falando lá da respiração celular. Essa aqui é chamada de ventilação pulmonar. E aí o que acontece? Entrou o ar, inspiração. Saiu o ar, expiração. Lembrando que o ar que entra é rico em oxigênio e o ar que sai é rico em gás carbônico. Nós temos uma estrutura, um músculo chamado de diafragma. Ele faz a divisão do abdômen com o tórax, tá? É essa linha aqui, meio alaranjadinha, que vocês podem ver aqui no desenho. E aí, o que acontece? O diafragma, ele vai meio que controlar os músculos, ele também vai ajudar a controlar essa respiração, então a entrada e a saída do ar. De que forma? Quando a gente inspira, o nosso tórax, os músculos intercostais, eles têm que
contrair, né? Eles vão expandir. Porque daí tem que abrir, como se tivesse abrir espaço para o pulmão poder se encher de ar, certo? O diafragma, por consequente, vai descer, tá? Porque ele fica assim, relaxado. Então, ele vai descer para também dar espaço para o pulmão poder se encher de ar, certo? Quando enche de ar, a pressão que fica dentro dos pulmões, ela vai ser menor. E aí vai fazer com que puxe o ar. Então, é um ato, parece que a gente meio que controla, né? Na verdade, ela é voluntária e involuntária, mas involuntariamente essa pressão que vai fazer com que o ar seja puxado e todos os músculos e aí até os ossos possam se movimentar. No momento da expiração, tudo volta para o tamanho normal, né? O tórax vai diminuir de tamanho, o diafragma vai voltar para a posição normal dele, o pulmão diminui de tamanho, o volume do pulmão vai diminuir. Com isso, vai fazer a expulsão do ar. E novamente, 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 certo? Bom, como a gente falou, a respiração, ela é controlada pelo bulbo, né? Através da mudança do pH do sangue. Por quê? Quando a gente tem muito CO2 no nosso sangue, esse CO2 vai entrar em contato com a água, vai produzir o ácido carbônico. E aí, por ser ácido, o pH vai ficar baixo. Quando o pH fica baixo, o cérebro entende que deve ser feita uma respiração para entrar gás oxigênio e também para sair o gás carbônico. Então, entendo que, na verdade, é a presença do CO2 que vai fazer esse controle aí através da acidez do sangue, tá bom? E aí a gente fala que é voluntário, porque deixa eu falar para vocês, respirem fundo. Vocês conseguem controlar, mas eu tô falando aqui, a respiração tá ocorrendo, eu durmo, a respiração tá acontecendo, ela acontece o tempo todo, tá certo? Bom, de respiração, pessoal, é isso. Agora a gente vai começar a falar da circulação. Acredito que não vai ter tempo de eu falar tudo, então a gente corta, não tem problema, depois eu continuo. Então vamos lá, circulação humana. Primeiramente, a gente falar do sistema sanguíneo, é a gente falar do sangue, né? O sangue é um tecido. Uma professora, é líquido? Sim, mas ele não é formado por células? Eu tenho células no sangue, então ele é um tecido. Ele é um tecido conjuntivo. E ele é bastante importante porque ele faz o transporte de várias substâncias, entre elas os gases que a gente acabou de falar, que são os gases respiratórios, o oxigênio e o gás carbônico. Além disso, ele faz a regulação de substância, quantidade de água, de sais, ele ajuda nesse processo. E também a regulação da temperatura do corpo, tá bom? Bom, aí a composição do sangue. Eu tenho uma parte que é líquida, que é o chamado plasma, tá? E aí, o que eu tenho no plasma? Eu tenho água, eu tenho outras substâncias, eu tenho proteínas, imunoglobulinas, um monte de coisa, certo? Que é a parte líquida. E eu tenho a parte sólida, que seriam as células do sangue. Eu tenho 3 tipos de células no sangue, tá? Eu tenho as hemácias, que vocês estão carecas de saber que são os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos, tá? Que são responsáveis justamente para pegar o gás e conseguir transportar ele ao longo da circulação sanguínea, tá bom? Aí a gente fala, as hemácias, elas são vermelhinhas, elas têm dentro delas a hemoglobina, que vai dar a coloração vermelha, e essa hemoglobina, essa proteína, que se gruda com esses gases respiratórios, tá bom? E aí a gente tem que, as hemácias, quando elas ficam velhas, o que acontece? As hemácias, elas sofrem um processo de diferenciação e elas perdem o núcleo, tá? E outras organelas, elas ficam achatadinhas, assim, parecendo uns fosquinhas, e aí elas perdem esse núcleo. Por isso, elas têm um período de vida curto, tá? Sei lá, 120 dias, comparado com outras células, é claro. Então, elas irão morrer, claro, como todas as outras células, mas elas morrem muito antes. E aí, o falecimento das células, ele acontece lá no fígado e no baço. A gente vai ver depois sobre o baço, tá certo? Bom, o outro tipo de células são as plaquetas. As plaquetas, na verdade, são partes de células, tá? Eu tenho os megacariócitos, que a gente chama, né? Que são partes de células, e eles são muito importantes porque eles participam da coagulação sanguínea. Eu vou falar rapidamente da coagulação sanguínea, mas no livro de vocês tem um textinho bem bacana explicando passo a passo de cada um desses, cada passo a passo desse processo de coagulação. O que acontece? A gente recebe um estímulo que é lesionar um tecido. O nosso cérebro entende tudo isso e no momento é produzida uma proteína chamada de fibrina. A fibrina se une uma molécula do lado da outra, uma molécula do lado da outra, e aí as plaquetas ficam presas nessa fibrina. Quando isso acontece, forma uma rede que forma um tampão para não deixar se perder sangue.
é uma forma também de adaptação, né, de sobrevivência, porque se a gente perde sangue demais, o sangue também tem água, entre outras coisas, a gente pode morrer, certo? É uma hemorragia que a gente chama, que é uma perda excessiva de sangue, tá bom? Então, as plaquetas, elas são bastante importantes porque formam esse coágulo, que é esse tampão, que é a casquinha do machucado, que a gente não pode ficar tirando, porque é uma forma do nosso corpo de se proteger, tá bom? Então, a gente viu as hemácias, nós vimos as plaquetas, agora vamos falar, então, dos leucócitos. Os leucócitos são os glóbulos brancos. Glóbulos brancos participam da defesa do nosso corpo, tá? E aí eu tenho alguns tipos de leucócitos. Eu tenho monócitos, deixa eu tirar aqui do caminho, que eles se transformam quando saem da circulação, quando vão penetrar um tecido e eles vão produzir não, eles vão fazer a fagocitose, que é englobar um antígeno, englobar um micro-organismo, né, um agente patógeno, sei lá, patogênico, para fazer a destruição dessa substância, desse organismo, tá? Os neutrófilos, que realizam essa fagocitose, só que na corrente sanguínea. Os linfócitos, que são os caras, aqueles responsáveis pela resposta imune, que é a produção de anticorpos. Os eosinófilos, que fazem a defesa contra antígenos tipo vermes, coisas grandes, eles liberam toxinas, tá? E os basófilos são aquelas respostas a processos alérgicos, inflamatórios, certo? Uma coisa mais rápida. Bom, aí nós entramos no sistema cardiovascular. Ó, nós temos assim, o sistema sanguíneo, ele faz parte do sistema cardiovascular, né? Então, o sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Primeiramente, vamos falar dos vasos sanguíneos. Quem são eles? Nós temos as artérias, os capilares e as veias. Por favor, é extremamente importante não confundir isso, porque isso cai de monte no vestibular, porque é simples, mas tem muita gente que não se pega nesse detalhe. Artérias levam o sangue do coração para algum lugar. Veias trazem o sangue para dentro do coração. É só essa a função e essa é a diferença. Só que tem o seguinte, as artérias, imaginem o seguinte, eu vou desenhar aqui, ó. Eu tenho, então, o coração. E de dentro do coração vai sair um vaso sanguíneo, por exemplo. Sem dar nomes por enquanto. Esse vaso sanguíneo vai percorrer todo o corpo, levou lá, chegou lá no dedão do pé. Ele vai ficando fininho, 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 fininho. Então, a artéria é um vaso bastante calibroso, tá? Tem uma parede bastante espessa, tá bom? E aí ela vai se afinando, 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 afinando e ficando fininho, fininho, fininho. Quando ela fica fininha, 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 vai mudar o nome do vaso sanguíneo, vai se chamar capilar. Aqui era a artéria, ó, que tá saindo do coração. Artéria. Aqui, quando ficou fininho, é um capilar. Esse capilar ele não vai morrer no lugar, não vai acabar, não vai chegar na parede e parar, parou. Não. Ele vai continuar o caminho dele e vai voltar a engrossar até voltar para o coração, trazendo o sangue de volta. Esse vaso sanguíneo que traz o sangue de volta para o coração, vocês não estão vendo aqui, né? É chamado de veia. Então, a artéria leva o sangue para fora do coração e veia traz o sangue para dentro do coração, certo? Quando esses vasos sanguíneos se ramificam, vão ficando bastante finos, bastante finos, bastante finos, eles recebem o nome de capilar. A ramificação de uma artéria, ela pode ser chamada de arteríolas. E as ramificações de veias, de vênulas, tá certo? Aí é importante a gente, por exemplo, qual que é a diferença de um para outro, além da função de levar o sangue, o sentido do caminho do sangue. É importante a gente lembrar o seguinte, a artéria, ela é formada, a parede da artéria, eu falei para vocês que ela é bem espessa, ela tem 3 camadas. O conjuntivo fibroso, o muscular liso mais conjuntivo elástico, para ela poder, digamos, aumentar de tamanho, e o epitelial. As veias também têm essas 3 camadas, só que ela é menos espessa. E aí elas possuem, se você olhar de frente o vaso sanguíneo, uma veia, ela vai ser assim, ó. E tudo isso aqui é o espaço por onde o sangue pode passar. E aqui no caso da artéria, ela vai ser assim, mas ela vai ter a parede bem grossona.
e aqui dentro é o espaço por onde o sangue pode passar, tá certo? Essa é uma característica bastante pertinente. Agora, eu vou falar o seguinte, o coração. Nós precisamos saber todas essas partes do coração, por quê? Porque isso é o que, né, é o bizu sobre o cardiovascular. Toda vez que fala de circulação e de vestibular, a gente está falando dessas questões. Então, tem bastante coisa que a gente precisa. Eu vou desenhando aqui, vou até trazer o computador mais para frente, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu tirar essa luz aqui. Não sei se vai dar certo. Opa! Aqui, vamos ver se deu certo. Tá. Então, vamos lá. Ó, nós temos o seguinte. Vamos dividir o coração em 4 câmaras. Lembra que a gente falou que os vertebrados têm 4 câmaras? Então, 4 câmaras divididinhas aqui. Quando a gente fala do coração, pessoal, a gente está olhando de frente, tá? É como se eu tivesse aqui, ó, é o meu coração aqui, vocês estão olhando para frente. Então, aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Professora, mas você tá dizendo, ah, mas é assim, tá? Pega a folha e coloca na sua frente para você lembrar qual que é o lado. Então, aqui eu tenho o átrio direito, aqui eu tenho o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O que acontece? Aqui, entre a passagem do sangue do átrio para o ventrículo, eu tenho válvulas. Do lado direito, eu tenho uma válvula que é chamada de válvula tricúspide, tá? E do lado de cá, eu tenho uma válvula que é chamada de válvula bicúspide ou mitral. Essa válvula vai impedir que o sangue volte. Porque o que acontece? O sangue vai chegar por aqui, por cima, no coração, e ele vai ter que passar aqui e passar para cá, para baixo. A mesma coisa aqui, vai chegar por aqui e vai passar para cá, certo? Bom, o que acontece? Não tem mistura de sangue, né? Eu vou desenhar de uma forma aqui, mas é uma forma representativa, tá? Não é dessa forma. Eu vou explicar por quê. Então, eu vou colocar a saída como se fosse aqui embaixo. Na verdade, a saída é para cima, tá? Então, lembra que eu falei? Aquele vaso sanguíneo que traz o sangue para o coração é uma veia. Aqui, no átrio direito, eu vou ter 2 tipos de veia. Eu vou ter a veia cava superior e a veia cava inferior. Essas veias vão trazer o sangue de partes diferentes do corpo. Então, é como se fosse da cintura, do tórax para cima e do tórax para baixo, tá? Por isso, superior e inferior. Então, o sangue chega aqui no coração através da veia cava superior e da veia cava inferior. Ele vai sair aqui do lado direito do coração pela artéria pulmonar. O nome já está falando para onde que vai essa artéria. Ai, gente, peraí, deixa eu abrir aqui, fica mais fácil. Tá, desculpa aí. Então tá. Se o nome é artéria pulmonar, para onde que vai esse sangue? Ah, vai lá para os pulmões. Isso. Então, esse sangue vai chegar lá no pulmãozinho, vai passar pelos capilares, fazer a hematose e vai deixar o gás carbônico e pegar o O2, o gás oxigênio, certo? Bom, então esse sangue que chega aqui, esse sangue que passa pelo lado direito do coração, ele é um sangue venoso, rico em CO2, certo? Quando esse sangue sair aqui do pulmão e voltar para o coração, ele vai voltar por uma veia, que eu vou chamar de veia pulmonar. E aí ele vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e o sangue vai sair daqui através da artéria aorta. E esse sangue vai ser levado lá para todas as partes do corpo. Eu vou colocar aqui células, porque é para onde eles vão, para todas as partes do corpo. Quando chegar nas células, o oxigênio que está dentro do sangue vai para as células e vai
as células vão passar para dentro do sangue o CO2. E aí esse sangue vai voltar lá para o coração através das veias cavas. Tá certo? Bom, esse sistema, né, do sistema circulatório, ele é conhecido como circulação grande, circulação pequena, sistêmica e tal. Então, a circulação pequena seria essa que vem para o pulmão e volta para o coração. A grande é que chega no coração, sai pela aorta, vai lá para as células e volta para o coração, porque o caminho é maior. Vocês concordam comigo? Bom, vamos voltar lá, compartilhamento. Lá no cardiovascular, então, falamos disso. O que é importante? Lembra que eu falei que a hemoglobina se liga a esses gases respiratórios? Então, quando a hemoglobina ela se liga com o oxigênio, a gente vai chamar de oxemoglobina, tá? E quando ela vai se ligar com o gás carbônico, é carboxiemoglobina, que é como se for uma coisa só. Uma coisa interessante é que o gás carbônico do nosso corpo, vamos colocar aí, 100% do gás carbônico que é produzido no nosso corpo. 27% só é transportado através da hemoglobina, através desse pigmento respiratório. A maior parte desse gás carbônico é transportado pelo sangue, diluído no sangue, através do ácido carbônico, né, que a gente fala. Então, ele é transportado e depois é liberado lá no pulmão. Outra coisa que é importante, por que é perigoso a gente respirar fumaça de queimadas? Né? Se o lugar pega fogo, alguma coisa assim. Acontece que o gás que é liberado na queima de combustível, na queima em si, é o monóxido de carbono, né? O CO. E o monóxido, ele apresenta uma relação 300 vezes maior do que, por exemplo, o oxigênio. Então, o que isso quer dizer? Que se a sua hemoglobina bonitinha tiver o oxigênio e tiver o monóxido de carbono, ela vai preferir 300 vezes mais o monóxido de carbono. Se você está num ambiente que está pegando fogo, que não tem ventilação, você está inalando aquela fumaça, você vai deixar de respirar adequadamente, você vai deixar de pegar esse oxigênio que está no ar inspirado e vai pegar o monóxido de carbono. E aí a pessoa morre asfixiada. Naquele caso, naquele trágico caso da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, o que aconteceu? As pessoas, a maior parte delas, morreu, não foi queimada. Foi inalando aquela fumaça, porque aquilo impede que você faça a respiração adequada, que absorva o oxigênio, e aí elas desmaiaram e tal, e depois que elas acabaram morrendo queimadas, certo? Bom, de sistema cardiovascular, nós temos, isso, tá? Ainda vai entrar o sistema linfático, tá junto com o sistema sanguíneo, né? Mas eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Então, fiquem aí, não saiam daí que a gente já volta. Beijo!